Questão 12. 60 anos de história marcam, assim, a trajetória da utopia no país. Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será, então não precisa nem ler aqui, vamos mexer com a frase. Essa frase ali está na voz ativa, sujeito praticando a ação. 60 anos marcam a trajetória, tá? Então eu tenho sujeito praticando a ação, voz ativa. Quantos verbos? Um verbo, que está no presente, né? Beleza. Se eu tenho um verbo na voz ativa, na voz passiva, eu terei 2. Eita! Eu terei 2, tá? Na voz passiva, eu terei 2. O que é esse 2? O verbo auxiliar, geralmente o ser, né? Mais o particípio do verbo da voz ativa. Então, eu vou ter o verbo auxiliar no mesmo tempo do verbo da voz ativa, mais o particípio, que é aquele geralmente terminado em ado, né? O ido, do verbo da voz ativa, tá? E aí eu transformo o quê? O sujeito vem para o final, como agente da passiva, e quem sofreu a ação vem para frente aqui, né? Ele vem para o começo e ele vai ser o sujeito que vai sofrer essa ação. Só que aí ele vai, por exemplo, assim, ó, deixa eu montar a frase para você entender. O menino comprou um livro, então eu tenho o sujeito praticando a ação. Aí eu jogo o livro para o começo e coloco o aluno comprou, o livro comprou ao menino. Ah, legal, mudei? Não mudei nada. Eu ainda tenho o sujeito praticando a ação e uma ação inviável. Então aí eu faço o quê? O livro foi comprado pelo menino. Então o que eu fiz? O sujeito, ele virou lá na frente, ele vai lá para o final da oração e ele é o agente da passiva. E o que era a ação sofrida, né? O livro que foi comprado, ele vem para o começo, tá? E aí ele não é sujeito, tá bom? Ele é o paciente, ele é o que sofre, né, a ação, tá bom? Sujeito paciente. Aí o que a gente faz? Passo final, a trajetória da utopia no país. Aí eu tenho, o primeiro é o verbo auxiliar, o verbo ser. No mesmo tempo verbal desse daqui, no presente. Então, a trajetória é marcada pelos 60 anos de história. Então, pelos 60 anos de história. E assim vai. Então, o que eu fiz? O sujeito veio para o final como agente da passiva. E o que estava no final, que é o que sofreu a ação, é o sujeito paciente, né? Ele vem aqui, mas ele não é o sujeito, ele não está praticando a ação. A ação está sendo praticada pelo sujeito. É diferente, tá? Então, o que eu tenho aqui? É marcada. Por quê, ó? Por que não pode ser foi marcada? Ó, não pode ser foram, não pode ser foi, porque não é masculino, né? Não é masculino, tem que ser feminino. Porque eu estou falando da trajetória. Agora, por que não pode ser foi? Só poderia ser foi se fosse 60 anos de história marcaram. Aí é pretérito perfeito. Aí foi marcada, tá? Então não pode ser o foi porque ele é pretérito. E esse daqui é o presente. Ou seja, o mesmo tempo da voz ativa. Deu para entender? Então a correta é a letra E. Presente do verbo e o particípio.